Outra forma também que as pessoas acabam se deparando com essa questão da irregularidade é o IPTU. Então, a prefeitura está cobrando um valor. De repente, ela fala, ué, estou cobrando de 150 metros. Agora, ele está com 300 metros construído. Então, é onde a gente acaba encontrando essa questão da irregularidade dos imóveis, né? No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos do canal Dicas da Construção, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer vocês pelo alto desempenho que nosso canal está tendo, e isso eu devo tudo a vocês. Obrigado mesmo, e vamos seguir firme nessa luta. Peço para vocês também estar nos seguindo no Instagram, @Dicas da Construção, e se inscrever no YouTube, @Dicas da Construção. Não se esqueça de apertar o sininho, tá? Hoje eu tô com dois amigos aqui fabulosos que, como sempre, né, para estar trazendo aqui, é uma negociação longa, porque esses profissionais são muito requisitados. Hoje estou com o engenheiro civil Edivaldo Segete e a arquiteta Brenda Arias. Fique à vontade, é uma honra ter vocês aqui hoje. Obrigado Obrigada pelo convite. Imagina. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês. Pode começar pelo senhor. Bom, eu sou engenheiro civil, né? Só puxa o microfone um pouquinho perto aqui. Pra frente. Isso, pode ficar à vontade. Sou engenheiro civil e um pouco da minha trajetória aí é o seguinte, eu posso falar que a construção civil está no meu DNA, né? Porque isso vem de família, meu avô, meus tios, meu pai, todos se enveredaram por essa área da construção civil, né? Aliás, tem uma coisa curiosa. O meu avô, ele é húngaro, era húngaro, né? Então o sobrenome dele era o Segete, que é esse meu sobrenome Segete, que está meio assim. E da minha avó era Kovács, né? Segete, o que significa em húngaro? Segete significa rebite, prego, nesse sentido. E o Kovács significa ferreiro, né? Certo. Então no próprio sobrenome a gente já traz alguma coisa nesse sentido. Relacionado à obra. Desde pequeno também, eu me lembro, meu pai era empreiteiro de obras, né? Então eu me lembro que desde pequeno, sei lá, 5, 6 anos de idade, 7, várias vezes meu pai me levava nas obras dele, né? O que seria inconcebível hoje em termos de segurança, né? Não seria permitido uma criança numa obra, né? Mas naquela época acontecia. Então eu ia com ele nas obras, tal, e fui conhecendo a obra dessa forma, né? Aí fui crescendo, chegou a hora de escolher a profissão, aí fui fazer o curso técnico, né, de edificações, aí comecei a trabalhar na área de projetos estruturais, como desenhista, né? Fui desenvolvendo, cheguei a projetista, aí fui para a faculdade, né? Fiz a faculdade, e saindo da faculdade, eu fui para a área de gerenciamento de obras e execução de obras, né? Certo. Só que era uma área industrial, então é uma área pesada, né? E tem que viajar muito, tem que ir onde a obra está, viajei muito por aí, e é muito desgastante também. Então fiquei muito tempo nessa vida aí de estresse, da correria da obra em si. E aí chegou uma hora que quis dar uma diminuída nessa correria toda, né? E dentro da área de engenharia, eu não queria sair da área de engenharia, né? Queria fazer alguma coisa mais light e que fosse engenharia. E aí aconteceu de eu estar construindo a minha casa em Pinda, né? E aí eu fui tomando o contato com essa parte burocrática, né? Da legalização, da legislação. E aí eu falei, bom, eu tenho que escolher alguma coisa, isso aqui dá para seguir. Certo. E aí eu fiz essa transição, né? Fui para a área de regularização e estamos aí
Que é uma área bem complicada, né? É uma área bem delicada, na verdade. Mas o senhor acha que isso acontece porque é falta de informação ou porque ela é complicada mesmo? Olha, existe uma informação do Ministério Regional, do Desenvolvimento Regional, né? Certo. Foi em 2019 que ela publicou uma estatística de que 50% dos imóveis no Brasil estão irregulares. 50%. Esse número equivale a mais ou menos 60 milhões de moradias que estão irregulares, né? Tem alguma irregularidade. A irregularidade que mais aparece lá é a falta da escritura, tá certo? Agora, como que eu vejo essa situação? Por que essa situação, né? Antigamente, que a gente não tinha o recurso dessa tecnologia toda que a gente tem hoje, né? A informação acontecia naquela época muito vagarosamente, não é em tempo real como hoje, né? Então, o que acontecia? Naquela época, bom, até hoje, né? Você encarar uma obra, uma construção, ele é um desafio financeiro, né? Certo. E naquela época não era diferente também. Então, o que acontecia? As pessoas que queriam construir ou precisavam da sua casa, tudo, primeiro, ela ia numa loteadora e comprava um lote lá e perder de vista, né? E o que ela estava querendo? Ela estava querendo ir morar na casa dela o mais rápido possível. E como a informação também não era tão assim imediata, muitas das vezes ela começava a construir sem conhecimento da prefeitura, sem conhecimento das leis. Ela queria era chegar num ponto da construção dela, passar para dentro e sair fora do aluguel e tudo mais. Aí ela pensava, bom, se eu tiver que gastar algum dinheiro, que eu gaste com o material de construção, Sim. que é o material que vai fazer minha casa acontecer, né? Sim. E não com burocracia, né? Que ela vai lá, ela está comprando um papel, e ela não vai pegar papel para construir a casa dela, né? Então, ela preferia ser uma coisa mais real, mais material. E essa parte burocrática, essa parte de legalização, eu deixo mais para frente. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver... A necessidade, quando tiver condições, ela vai e procura. Só que esse tempo, esse momento, nunca chega, né? Porque você vai adiando. E isso tornou uma prática, né? Naquela época. Então, quem ia construir, via que quem já construiu agia dessa forma, então seguia o mesmo roteiro. Então, com isso, isso contribuiu muito para que existisse essa irregularidade, né? Certo. Aí vem a tecnologia. Então, a partir do momento que chegou a tecnologia, a partir do momento que as prefeituras, os cartórios, a própria Receita Federal, ela se equipou com essas tecnologias, mudou a coisa. Então, quer dizer, hoje a informação é em tempo real, né? Então, o que acontece? Quando você dá entrada num projeto na prefeitura, a própria prefeitura já comunica à Receita Federal. Então, a Receita Federal já sabe que você está construindo lá uma casa. Então, é um ponto que ela vai ter que fiscalizar, vai ter que ver os pagamentos, tudo mais. Então, ficou mais difícil, né? E também muito da irregularidade que existe também é por pura falta de conhecimento de quem está construindo. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela tem necessidade de correr atrás das formalizações e tudo mais, né? E com isso, o que acontece? E outra coisa, mesmo que o imóvel esteja regularizado e tudo mais, existem alguns fatores, né, que você tem que cumprir. Quais fatores? O que é um imóvel irregular? Né? A gente pode falar mais detalhado para frente. Mas o imóvel irregular é aquele que a matrícula dele no cartório de registro, o que está escrito lá, não condiz com a realidade. Certo. Então, se não condiz, você tem que buscar corrigir isso daí. Fazer adequação. Então, para corrigir isso daí, dependendo do que tem que ser corrigido, vai ser um processo
demorado, um processo que você vai ter que analisar qual é o melhor caminho, né, para o cliente. E a gente entra exatamente nisso daí, né? A gente faz a análise, o cliente chega lá com a necessidade dele, então você faz a análise, qual que vai ser a melhor estratégia aqui para atender o cliente, tanto assim, de você escolher aquela modalidade que seja que leve menos tempo e seja tenha menos custo também para o cliente, tá certo? Então a gente sempre trabalha com essa visão, né? Para atender o cliente. A gente sabe que as coisas não estão nada fáceis. Sim. Né? Essa parte da regularidade, ela começa quando? Quando que os órgãos vão descobrir ela? Na hora de vender esse imóvel? Porque, um exemplo assim, um imóvel durante um tempo assim, de 10 anos, ele vai sofrer várias modificações, né? Daí eu acredito, é o que? Na hora que você vai vender ele, que daí as pessoas vão saberem da metragem? Ou aqui em Taubaté tem uma situação que você vê um drone em cima da casa. Pois é, então. Essa é uma tecnologia que eu estou me referindo também, né? O que acontece hoje com a prefeitura, todas as prefeituras praticamente, né? Ela passa o drone lá, faz o levantamento real e compara com o que está lançado no IPTU. Se tiver alguma divergência, ela vai te cobrar, né? Certo. Você pode responder. Agora eu vou pedir para ela, a nossa arquiteta Brenda, fica à vontade, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco o porquê de você ter entrado na construção civil. Certo. Bom, eu sou arquiteta, né? Diferente do Edivaldo, eu não tenho pais na construção civil, meu pai é metalúrgico, certo. Mas eu fui criada com um tio que ele fazia lá as obras na casa dele. Olha que legal. Então já era uma coisa assim que eu ia acompanhando ele. Mas o que me levou para esta área foi uma prima, por parte de pai. Eu ia no escritório, via os desenhos, as coisas dela, ficava encantada. E eu entrei para a faculdade quando eu já estava assim... Já no segundo ano que eu fui descobrir que ela nem era arquiteta, ela era designer de interiores. Olha que legal. Então ela foi fazendo o nome dela, né, estudando no Rio de Janeiro, depois ela veio para São José, tem um escritório solidificado. E quando eu entrei para a faculdade, eu acabei me distanciando um pouco daquilo só dos desenhos. Eu me apaixonei por urbanismo e essas outras áreas da faculdade, que o arquiteto ele sai com a formação de arquiteto e de urbanismo. Então, eu comecei a participar de reunião em prefeitura, as mudanças do plano diretor, eu fui mais para esse lado. E no urbanismo, a gente estuda a trajetória de como o Brasil vai se desenvolvendo e entra uma questão um pouco mais teórica, talvez, de como que vai se dando as divisões das cidades e tal, e onde começam essas irregularidades. Então, assim, é falta de informação, eu vejo assim, para os dois lados, para o cliente e para o profissional também. Então, eu me apaixonei por essa área, né? E aí eu demorei para ter um computador bom e eu sempre fiz estágio todos os anos da faculdade. E como eu gostava dessa parte mais burocrática, nos trabalhos em grupo, em escritório, eu comecei a prestar serviço, eu gostava de destrinchar a lei, de ler, enfim, eu gostava dessa parte. E aí eu até brincava com os colegas, assim, eu falava, vocês vão virar meus clientes, porque vocês não gostam de fazer essa parte, e eu vou fazer ela para vocês. E o que me ajudou muito também a entender um pouco mais desse processo burocrático foi ter conseguido fazer um estágio na Prefeitura de Pinda. No caso, eu fiz no setor da Secretaria de Meio Ambiente, mas o engenheiro ali que ele me acompanhava, ele me falava muito dessa parte burocrática que eu não sei na engenharia, mas na arquitetura não se fala isso nem na faculdade. Então a gente vê assim uma deficiência até dos profissionais, né? E é como o Edivaldo já disse, hoje a gente tem a tecnologia, antes não. Então, voltando a essa pergunta de como que fica sabendo dessa irregularidade? Quando eu vou vender, quando eu estou, às vezes, fazendo uma obra e aí eu estou incomodando meu vizinho, alguma coisa, o vizinho ele denuncia para a prefeitura, ou numa eventualidade do CREA, enfim, está passando uma fiscalização, eles passam ali, vê que não tem uma placa de obra, alguma coisa. Então, essa irregularidade, ela é descoberta de alguma forma. Outra forma também que as pessoas acabam se deparando com essa questão da irregularidade é o IPTU.
Então, a prefeitura está cobrando um valor, de repente ela fala, ué, estou cobrando de 150 metros, agora ele está com 300 metros construído. Então, é onde a gente acaba encontrando essa questão da irregularidade dos imóveis, né? Então, foi assim que eu comecei a entrar nessa área da regularização. E a virada de chave foi quando uma tia minha, ela comprou uma casa, né? Ela quis trocar por uma casa maior e ela fez lá um contrato de gaveta, né? Então ela trocou de casa, ainda deu um valor em dinheiro e chegou uma notificação da Receita Federal. Ela chegou lá na minha casa perguntando o que era isso, como que resolvia e pasme, nem eu sabia, nunca tinha ouvido falar de Receita Federal também. Certo. Dessa questão de INSS de obra. E foi assim que eu fui me debruçando ainda mais nessa área e peguei gosto e continuo trabalhando. Entendi, você falou um fator bem interessante, um exemplo assim, eu tenho um imóvel, ele tá lá, um exemplo, eu comprei ele tinha 100 metros e eu ampliei ele para 150 metros. A prefeitura, como que ela faz? Ela cobra um retroativo disso aí? Isso, ela cobra um retroativo, e é uma informação que é muito importante, nosso espectador tá atento a isso, é que só pagar aquele valor a mais que a prefeitura vai estar te cobrando não torna o seu imóvel regular. Caramba. Então, quando você paga esse valor retroativo, né, que agora está passando os drones e eles cruzam esses dados diretamente, quando você paga esse valor, quando você acaba com essa dívida, você acaba ela no setor tributário. Em relação à sua obra, ela vai continuar irregular. Entendi. Então, por isso que é importante você procurar um profissional para estar resolvendo essa situação. Porque, como o Edivaldo já disse, a matrícula do imóvel, ela é o documento, ela é o RG, ela é a certidão de nascimento de um imóvel. Então, tudo que acontece ali com o meu imóvel, eu tenho que estar passando para essa matrícula. Então, se mudou o nome da rua, se separou, se mudou os donos, se eu tive um acréscimo ou até mesmo se eu diminuir essa área, é importante ir para essa documentação. Só que o que acaba acontecendo no nosso dia a dia é que, à medida que a informação ela vai sendo disseminada, como canais como aqui, né, do podcast, os clientes eles vão ficando mais informados. Sim. Mas o que a gente costuma atender são já clientes desesperados, que foram notificados, que chegaram lá para o banco achando que era só vender a casa, porque às vezes está com uma planta, está com alguma coisa que isso já é o suficiente, e não é. Onde começa toda essa história, onde que o cliente começa a entender que o buraco acaba sendo mais embaixo. Ele vai lá vender o imóvel e aí o corretor ou o banco vai pedir o habite-se, vai pedir... E aí ele fala, que negócio é esse? Então, é um trajeto que a gente vai construindo e para eu conseguir vender essa casa, né, corretamente pelo banco, por financiamento, eu preciso estar com essa documentação ok. Então, é aí que ele vai descobrir que está irregular, que ele pagou ali aquele IPTU a mais, mas que, assim, isso resolveu só parte do problema, não resolveu ele por completo. Eu tenho que estar com essa documentação arrumada para eu conseguir vender o meu imóvel valorizado, porque, assim... É uma documentação que custa caro, né? Então, igual o Edivaldo estava dizendo, o cliente está preocupado em deixar a casa bonita. Isso eu sei porque eu sou arquiteto, né? Ele está preocupado ali com acabamento, revestimento. E aí ele acaba não se preocupando com documentação, ou ele vai deixando isso para depois. E aí chega no momento dele querer vender, ou às vezes alguém da família falece, e ele se depara com isso, né? Então, coisas assim que são negligenciadas, assim... essa questão da documentação e até mesmo da vida útil da casa, né? Até quando a gente fala sobre, aí você sabe melhor ainda, que é sobre impermeabilização, né? Então, são coisas que são negligenciadas pelos nossos clientes, eu posso pautar essas duas. Essa parte de documentação e essa parte estrutural da casa, né? De eu ter ela ali... impermeabilizada, eu me preocupar com isso, porque isso deteriora até o material de acabamento. Então, tudo isso é avaliado quando o banco ele vai estar pegando a sua casa ali para vender, tem que estar tudo nas conformidades, a documentação e essa parte também das patologias. Então, o banco ele não vai aceitar pegar a sua casa ali como garantia para vender se ela estiver em mau estado de conservação. Então, quando a gente vai fazer a regularização, a gente se atenta a esse ponto também, a documentação e as questões físicas dessa casa, né? Se ela não tiver ok ali, a gente não consegue ir para frente com a regularização. A gente tem que
ir arrumando essas questões e ajustando essa questão da documentação e essa parte também das patologias. Você falou um fator interessante, é o seguinte, hoje a Caixa Econômica ela pede que seja impermeabilizado, certo? O que os engenheiros, assim, numa obra que eu fui, ele pega, porque a impermeabilização não vai aparecer. E daí o que eles fazem? Eles pegam a argamassa polimérica, passa tipo 50 centímetros no rodapé da casa inteira e aquilo lá se dá como impermeabilizado, entendeu? E depois acontece igual aquela foto que eu mostrei para vocês no bastidores. A umidade já está subindo. Então isso aí eu vi fazer, só que tá burlando, né? Alguém Sim. vai tomar prejuízo no futuro. Essa área de vocês é uma área muito interessante, principalmente para as pessoas que assistem o nosso canal, porque o nosso canal é um canal informativo e vocês são fundamentais para que isso aconteça. Porque na hora de construir ou até mesmo fazer a compra, é igual você falou, a gente se preocupa com o acabamento, em adquirir o bem, mas esquece dessas outras etapas. Exato. Que é fundamental para garantir o imóvel ser da gente, né? E deixa eu perguntar para os nossos espectadores que precisarem contratar o serviço de vocês, como que ele faz para fazer isso? Pode procurar o nosso site lá, né? www.ceget.com.br e por ali fazer contato com a gente, né? Que legal. Vocês são de Pinda. Isso mesmo. E atende o Vale inteiro. Exato. A gente atende o Vale inteiro e dependendo de onde for também, a gente avalia o atendimento, né? Legal. Até o senhor já atendeu uma indicação até do canal. Isso. Tipo, foi semana passada, não é isso? Isso, exatamente. É de Santos ela? É de Taubaté. A casa seria Taubaté e ela moraria em Santos. Em Santos, mas o imóvel dela está em Taubaté. Então, ela assistiu o podcast e pediu indicação, olha que legal. Então, é exatamente o que ela precisa, é exatamente o que a gente fornece. Então. É a regularização da coisa. Certo. Tá? Deixa eu perguntar, como a gente conseguiu agendar, a gente colheu bastante perguntas pertinentes, porque é a maior dúvida que as pessoas têm, a gente foi lá mesclando e trouxe aqui para estar perguntando para vocês. Vamos lá, quais são os riscos que o dono de uma obra assume com um imóvel irregular? Bom, eu queria, deixa eu voltar um pouquinho aqui no caso do IPTU, né? Pode ficar à vontade. Não é porque o imóvel da pessoa tem IPTU, ela paga IPTU, não é por causa disso que o imóvel dela está todo regularizado, tá certo? Não é isso. Outra coisa também é a diferença de áreas, né? Que pode constar no IPTU, ou a área pode estar a menor, certo? Ou a maior. Então, se a área do IPTU tiver a menor, né, a prefeitura vai te cobrar essa diferença. Agora, se a área tiver a menor, ou seja, a pessoa está pagando menos IPTU do que ela deveria estar pagando, não se iluda com isso, porque vai chegar um momento que a prefeitura vai detectar isso daí e vai te cobrar todos esses retroativos também. Tá Ele certo? vai deixar muita pessoa triste com isso. Então não seja assim, estou contente porque não estou pagando a menos. Não, uma hora a conta vai chegar, tá? Eu só vou refazer a pergunta para o senhor. O que é um imóvel irregular? O que é um imóvel irregular? Tem algumas situações aqui, né, que eu até listei aqui, porque são muitas, né? O imóvel irregular é aquele que eu acabei de falar há pouco tempo atrás aí. Que a escritura, o que está escrito lá na matrícula, na verdade, né, no cartório de registro, o que está escrito lá não condiz, não espelha, né, a realidade, tá certo? Então, como que a gente fica sabendo, como que a gente levanta as irregularidades, né? Primeiro documento que você tem que ter em mãos é a matrícula do imóvel. Então, por ali você vai analisando, né, se tem ou não a irregularidade, tá? Mas que tipo de irregularidade pode acontecer, né, no imóvel, né? O imóvel ele pode não estar averbado, né? A pessoa pode ter construído e não foi lá informar o cartório de que agora não é mais um terreno, agora tem uma construção lá em cima. Então, ele não está averbado, é uma irregularidade. O que implica isso daí, né? Traz algum transtorno para a pessoa, na hora de vender, por exemplo.
Ela não vai conseguir vender pelo valor de mercado o imóvel. Por quê? Porque quem quiser comprar naquelas condições vai desvalorizar o imóvel, porque ele está assumindo os riscos de ter que regularizar tudo mais. Então, é um problema. O lote possui mais de uma construção. Até, se não me engano, 1976, se eu não estiver errado, o que fazia no cartório de registro de imóveis era a transcrição, né? Não era a matrícula, era a transcrição. E nessa transcrição, ela funcionava assim, mais ou menos como um diário de uma donzela, né? Então, vai registrando lá conforme a coisa ia acontecendo. Então, havia os registros, mas não havia assim um critério rigoroso para organizar aquelas informações. E isso dava muita dor de cabeça, inclusive na cobrança de impostos e tudo mais. Aí o que acontece? Aí, a partir dessa data, passou-se a utilizar a matrícula, tá certo? Então, ficou definido o seguinte: para uma melhor organização, não se pode ter mais de um imóvel no mesmo lote. Tá certo? Então, o que acontece? Que isso é muito comum de você pegar por aí. A pessoa está lá com o imóvel dela regularizado, bonitinho e tal. A família cresceu, aí o filho vai casar, então ele fala assim, bom, você vai casar, então vamos construir a tua casinha lá no fundo. Fazer um puxadinho. Fazer um puxadinho lá, alguma coisa, você começa a sua vida lá e tudo mais. Ou seja, de um imóvel que existia antes, passou a 2, tá certo? E aí, ele colocou o lote dele, o terreno irregular, tá certo? Então isso não pode acontecer. Tem como resolver isso? Tem alguns caminhos aí, mas cada caso sempre é particular. Cada caso é um caso, então tem que analisar cada um e ver qual que é a melhor opção. Outra coisa também é o inverso disso, né? Uma construção não pode estar ocupando mais que 2 lotes, tá certo? Às vezes, sei lá, um exemplo, tem uma franquia de uma escola que ela vai abrir uma unidade em determinado lugar. Aí ela chega lá, compra 5 lotes, né, todos adjacentes e tal. E aí ela enxerga esses lotes, essa área, não como o lote isolado, né, cada lote. Ela enxerga a área que ela tem lá para fazer o que ela tem de necessidade para a atividade dela. E aí acaba construindo lá um prédio, umas salas de aula lá, comprida, quadra, aquela coisa toda, ocupando toda aquela área. Então o que acontece? A construção ocupa mais de um lote, né? Isso também é uma situação irregular. Isso aí... Só para complementar, não é que não pode... Eu posso, desde que eu unifique essas matrículas. Então, como que eu diria que seria um imóvel irregular? O imóvel irregular por exemplo, se eu comprei o terreno, a prefeitura entende como terreno, eu comecei a construir, eu não comuniquei à prefeitura, né? E essa regularização ela é por etapas. Se eu comecei a construir, eu tenho um lote, eu comecei a construir, é um imóvel regular. Se eu comprei e eu diminuí essa área, continua sendo imóvel irregular. Mas eu diminuí essa área. Mas se você for vender, por exemplo, sua casa era 200 metros quadrados, você demoliu por algum motivo ali. Quando você vai passar para o banco, eu acho que sempre dá essa referência do banco. E for ver ali, eu não tenho mais esses 200 metros quadrados. Então, eu tinha uma casa de 3 quartos, agora eu tenho uma casa de 2 quartos. É um imóvel irregular. Quais situações também que entra essa questão do imóvel irregular? Eu tenho um terreno lá, comprei um terreno com meu irmão, 1.000 metros quadrados, e a gente dividiu metade e metade. Eu passei cerca, eu murei, eu fiz ali, né? Já comecei a construir. Se eu não levo isso de novo para essa documentação, que é a matrícula, eu tenho um imóvel irregular. Então, são essas situações. Se eu construo em mais de um terreno e não informo que aquilo ali aumentou essa área quadrada, ela diminuiu, vai ser um imóvel irregular. Né? Então, essas questões... Eu até posso ter mais de uma construção dentro de um lote. Talvez isso, às vezes, dificulte um pouco ali na venda, mas aí a gente, estudando, cada caso um caso, a gente consegue regularizar para conseguir ter essa venda sem eu ser prejudicado. Porque, assim, algumas leis, os estatutos da cidade, elas são de 2001, mais ou menos. E era muito comum, né?
você comprar um terreno vai dividir num pedacinho para os filhos e tal. Então, se você faz essas divisões e não adequa ela, você já tem um imóvel irregular. Então, basicamente, Então, aí pegando um gancho nisso que a Brenda está falando, eu acho que é interessante a gente diferenciar o que é uma regularização e o que é uma legalização, né? Certo. Qual a diferença de uma para outra? A legalização, ela funciona assim, você vai construir, tá certo? Em algum lugar. Então, isso que a Brenda está falando é o seguinte, né? Vamos lá considerar o caso da escola, né? A escola quer fazer, tem todos aqueles lotes lá e a escola quer fazer aquela obra. Pode fazer? Pode. Mas como que seria o caminho correto dela fazer? Antes de ela pegar e construir lá, primeiro ela teria que fazer a unificação dos lotes, tá certo? E aí transformar 5 lotes em um só, porque aí você vai ter uma matrícula para, uma obra para cada matrícula. Então começa aí, né? A legalização é isso, é você, conforme você vai começar a fazer a coisa, então você segue os passos, segue o caminho que realmente tem que ser seguido. Você vai, gera um projeto, dá a entrada na prefeitura, aprova e vai seguindo todos os caminhos que tem que seguir. Isso é a legalização. O que acontece também, qual o risco, né, de uma legalização? Vamos considerar que a pessoa comprou lá o lote e vai construir na raça lá, tá certo? Então ela vai fazer sem projeto, vai construir no peito lá. Durante a obra, o que pode acontecer? Pode aparecer lá a fiscalização da prefeitura ou outro órgão que tem poder para isso, pode chegar lá e embargar a tua obra, falar assim, cadê a documentação, cadê os alvarás? Não tem. Então, a partir de hoje, você não pode mais mexer na obra. Aí, o que acontece? Enquanto você o proprietário lá não colocar em ordem, ele não pode continuar, tá certo? E é uma coisa que a gente entra também. Então, a gente entra lá para poder fazer toda a parte que ele não fez, né? Poder fazer até onde ele foi e dar continuidade. Então, isso é a legalização, tá certo? É você praticar as coisas lá dentro do que a lei exige. A regularização, ela já vai mais para aqueles imóveis já existentes, tá certo? Que é tudo isso que a gente falou até agora, né? É alguma coisa que, por algum motivo, ela está irregular. Então, você vai regularizar o que já está feito lá e tudo mais. Então, eu queria dar essa pincelada aí. Né? Para o cliente em si é tudo regularizado. Essa diferença ela vem mais para a gente. Para ele nem começou a construir ou não, e quando chega, ele está desesperado. Está desesperado. Geralmente é assim. Ele te procura quando a coisa já... A água já bateu no pescoço. Ele quer que você frite um pastel lá, né? Tô entrega, quero para amanhã, quero para agora. E isso geralmente é demorado para conseguir fazer essa adequação? Depende muito do que você tem que corrigir. A pergunta que não quer calar, qual é a cidade do Vale do Paraíba que te dá mais trabalho na hora de uma regularização? Eu acho que não dá para você definir isso daí não, porque vai muito da situação. Pelo certo. Que as pessoas que passam por aqui, eles falam que Pinda é a cidade mais rápida, né? Que ela tem um sistema que tipo assim, ele facilita essa agilidade, né, tipo assim, do confronto de documentos, né? A turma fala que Taubaté demora um pouco mais. Pinda ela tem mais essa estrutura, né, de enxergar lá, mas mesmo assim, dependendo do caso que é demorado. Tem situações lá que você dá entrada e demora lá 6 meses, 1 ano. Então, o cliente ele não pode contar com um prazo assim rápido. E a gente também, como profissional, a gente não pode dar esse prazo para ele, porque Sim. a gente dá o prazo no nosso serviço, quer dizer, gerar documentação, definir qual caminho que vai seguir, gerar nossa documentação, protocolar. Agora, a partir do momento que você dá a entrada lá no órgão público, que é o órgão público que vai resolver a coisa, lá vai regularizar a coisa dentro do órgão público, aí depende muito do andamento lá dentro. Então, a gente não tem esse poder, né, de falar assim, vai demorar 15 dias, vai demorar 1 mês, tá certo? Então,
Foge da alçada da gente, né? O que a gente consegue garantir é o prazo do nosso serviço, né? O prazo do nosso serviço. O prazo do nosso serviço. Em tantas semanas eu vou conseguir fazer o seu levantamento, eu vou conseguir... igual nós gostamos de trabalhar diretamente com a topografia. Porque o que acontece também? Alguns profissionais, né, eles acabam indo lá batendo treino, né, tira a medida lá, lê o que está na matrícula, vai lá, pronto, entrei na prefeitura, regularizei o imóvel do meu cliente. E aí tem uma questão, às vezes, de diferença de área, ou não faz esse levantamento adequadamente. Então, a gente consegue garantir os prazos do nosso serviço, né? Mas essa questão de prefeitura depende muito de prefeitura para prefeitura. Tem prefeitura que tem os projetos expressos, tem prefeitura, igual Pinda, facilita um pouco mais também, que é a questão do levantamento do levantamento fotográfico. Não. Então, essa questão também traz até mais responsabilidade para a gente, porque a gente entra com esse processo de maneira online, né, eletrônica, pelo portal da prefeitura, então, o que facilita também. Então, a gente consegue garantir do nosso serviço o nosso prazo. Agora, a questão de prefeitura depende muito. Então, por exemplo, Pinda acaba sendo um pouco mais rápido. E aí, se tiver alguma lei também, é importante, quando tem leis de anistia, né, que é o perdão dessas irregularidades. Gosto disso, hein? Então, assim, tá fica na um época, pouco. hein? Então, fica um pouco mais fácil. Então, só um ganchinho do que é anistia. A gente tem os códigos de obras de todas as cidades do estado de São Paulo. Então, exige que você tenha um recuo na frente da sua casa de 5 metros descoberto, um recuo na lateral, um recuo nos fundos. Parece que é só porque porque são chatos, mas se a gente for parar para pensar, uma casa que o cliente sai cimentando tudo, ele sai cobrindo tudo, é uma casa que tem um problema, que quando chove vai começar ali a alagar aquela casa. Sim. Se eu saio cobrindo tudo, eu não tenho incidência do sol ali. O sol ali, ele é importante, né? A gente ter essa refrigeração, essa ventilação e iluminação da casa. Então, quando entra esses períodos de anistia, assim, é melhor para o nosso bolso. O que acontece? Se eu ia pagar uma multa para eu estar com o meu imóvel regularizado, em alguns casos eles diminuem os custos, ou em alguns casos eles nem cobrem o custo. Então, essa anistia, ela facilita para a gente e para o nosso cliente também, porque ele não vai estar pagando ali uma multa, né? Ele não vai ter que sair demolindo. Então, alguns clientes também, às vezes, ficam com medo de regularizar, só procura nas últimas consequências, né? Porque ele está com medo de ali pedir documentação e ele acha que ele vai ter que demolir ali um quarto, Sim. uma sala, e não é. A gente procura, no nosso trabalho, trazer as soluções menos onerosas para o nosso cliente, porque não é interessante para ninguém, né? Então, não fique com medo de regularizar a sua casa, achando que você vai ter que derrubar ali a sua casa, né? A gente usa ali da lei, dentro das conformidades, para trazer esse conforto para o nosso cliente também. Então, a anistia ela é legal por causa disso. Mais um alerta também, né? Não espere para cuidar da documentação só quando surgir uma lei de anistia, porque ela é igual estrela cadente, hora vem, hora não, né? Então, assim... Não tem previsão de quando vai ser, tudo mais. Né? Geralmente são prazos, assim, de 1 ano, não são todas as vezes que prorroga esse prazo, né? Então, assim, é melhor sai mais barato, coisas que saem mais barato. Você já cuidar antes, a estrutura, impermeabilização e documentação. Você gasta menos, né? Então, se a gente fosse falar em porcentagem, o custo de uma regularização dessa documentação é em torno de 3 a 6, no máximo 7% do valor que você gasta para construir uma casa. Então, às vezes, vamos supor, eu vou pegar um financiamento, lá vou gastar R$200 mil. Desses R$200 mil, o valor que você vai gastar ali com essa parte de documentação chega no máximo, né? Máximo, assim, 7%. Então, assim, vale a pena. E depois, quanto que você não vai estar valorizando essa casa? Esse valor que você gastou R$200 mil, às vezes vai vender por 350, né? E você está se resguardando, né, de todos os prejuízos, os riscos que você teria se não tivesse regularizado, né? Porque quem não registra não é dono. E ter o nome no IPTU não comprova a posse ali do seu imóvel. Então... E uma coisa também que ajuda na velocidade, né, do processo
primeiro é o que você tem que regularizar, o que está provocando isso daí. E outra coisa é a qualidade e quantidade também da documentação que o cliente tem para comprovar certas situações, né? Então, se o cliente tem lá toda a documentação, né, que você vai pegando a documentação e vai com aquela própria documentação falar, isso aqui dá para resolver isso, aqui dá para resolver aquilo, isso ajuda muito na velocidade, porque de repente você precisa comprovar alguma coisa que você ainda tem que correr atrás do documento, tem que gerar a prova, tem que gerar tudo mais, isso aí dificulta mais. Então, isso é importante também, a documentação que o cliente apresenta para fazer o processo. Sei que vocês já falaram bastante, mas essa pergunta aqui de Taubaté, quais são os riscos que um dono assume com um imóvel irregular? Porque esse é os assuntos que em alta, né? Dói no bolso, né? Dói. Então, assim, os riscos de eu ter um imóvel irregular. É igual eu estava dizendo, se eu compro a casa, né, do Edivaldo, comprei lá, deixei meu contrato de gaveta lá, só tem aquele contrato de compra e venda, e eu não regularizo, o risco sei lá, eles se separam, um filho dele quer a casa e eu não passei isso para matrícula. Falando a grosso modo, né, não para colocar terror, mas é o que acontece, a pessoa pode tomar a minha casa, então ele assim... pode perder o imóvel. Ele pode perder o imóvel, né, então assim, os riscos do imóvel irregular é isso. Se eu estiver ainda construindo, eu ter um embargo, eu perder essa construção, eu não conseguir vender, então às vezes eu estou contando com esse dinheiro, às vezes eu quero trocar de casa... Aconteceu algum problema de saúde, eu tenho aquele imóvel lá que está lá parado, ninguém mora, eu estou alugando. Então, os riscos, principalmente no bolso, né? Então, assim, eu tenho ali um bem que vale dinheiro, e aí, no desespero, o que acontece muito, né? Às vezes alguém vai lá, oferece lá, eu te ofereço agora 80 mil, 60 mil para você vender sua casa, e aí você vende por um valor muito abaixo do que realmente valeria a sua casa. Então, esses são os riscos. Então, os riscos são desse imóvel irregular. Eu perder esse imóvel, eu ser multado pela Receita Federal. Só te cortando um pouquinho. E o motivo de você poder perder o seu imóvel, às vezes é simplesmente o fato de você não ter ido lá no cartório e passado a propriedade para o seu nome, tá certo? Por quê? O que acontece? Quem não registra não é dono, tá certo? Então, perante a lei, quem é o dono daquele imóvel? É o nome que está lá na matrícula. Fala assim, essa pessoa é o proprietário desse imóvel. Então, onde que está o risco de se perder isso, né? Se a pessoa compra e não passa por nome dela, o que pode acontecer? Essa pessoa que vendeu falece. Aí o que acontece? Esse imóvel ele vai para inventário, aí os herdeiros vão querer tomar posse desse imóvel. Então, quer dizer, você já perdeu o imóvel. Pela lei, você não tem como... Você não é o proprietário daquilo lá. Às vezes, a quem vendeu se divorciou, então, na divisão dos bens lá, aquele imóvel acabou ficando para o ex-cônjuge, então... você está perdendo o imóvel e por aí vai. Então, às vezes, é uma ação muito simples que você tem que fazer, mas você corre todo esse risco de perder o imóvel. Quer dizer, não é só o valor do imóvel, né? É toda uma vida que você investiu lá, que você economizou, que você se dedicou e que você está perdendo, né? Você vai entrar numa fria, né? Seu imóvel vai estar valendo menos, falando... diretamente para o cliente, você vai ter gastado muito para construir e vai ter um imóvel valendo muito menos. E, infelizmente, acontece de ter pessoas que saem comprando, saem vendendo, né, para vários... Aí a casa tem 5, 6 donos e ninguém está com essa documentação em dia. E o risco que eu estava falando em relação à Receita Federal. Então, assim, se eu estou com imóvel irregular... eu pago ali uma multa também em relação ao INSS de obra. Então, quem cobra esse INSS de obra é a Receita Federal. E por que se cobra INSS de obra, né? O seu João lá, né, São Antônio, encanador, enfim, o pedreiro, ele vai tentar aposentar um dia. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. Por mais que ele pague ali, que você assine ali um recibo ali... A Receita Federal, ela que vai estar olhando atentamente para isso desse INSS de obra. Então, toda obra
tem uma mão de obra empregada. E essa pessoa vai tentar se aposentar um dia. E quem fica responsável em olhar isso é a Receita Federal. Então, se eu não apresento ali o cadastro da minha obra, né? E hoje em dia, a partir assim de 2018, começou essa transição, porque antes era uns canhotão que você preenchia a caderneta de obra, e isso daí não era muito assim cobrado, não era analisado, porque era uma época de menos tecnologia. Então o que acontecia? Caducava, passava um tempo depois, não tinha como eles te cobrar, porque passava um tempo, não tinha como eles te cobrar ali esse imposto sobre a sua obra, porque já tinha caducado, porém isso mudou. Então quando eu entro com um projeto de aprovação ou a regularização, na prefeitura, lá com o CPF do meu cliente, tudo certinho, já acende uma luz lá amarela para a Receita Federal. Olha, o Juarez vai começar uma obra aqui, né, em Taubaté, no endereço tal. E aí eu emiti esse documento, eu peguei meu alvará de construção. Aconteceu alguma coisa, você achou que ia demorar só 6 meses, demorou um pouco mais, você vai interromper essa obra. A gente tem que fechar esse alvará, mas a partir do momento que entrou essa documentação na prefeitura, a Receita Federal hoje ela tem ciência. Então, se você lá nunca mais aparece lá, eles vão falar, ué, foi exatamente o que aconteceu com essa minha tia. O que aconteceu? Essa casa que ela comprou, né, era de um casal recém-casado, eles entraram lá com o alvará de construção dessa casa e tinha um arquiteto lá, um engenheiro, e pronto, e aí eles entraram com o projeto e foi modificando uma coisa ali, uma coisa aqui e tal, e venderam a casa, se separaram, venderam a casa. E aí a Receita Federal já nesse sistema eletrônico falou assim, ué, tá dando aqui 5 anos, ninguém me apareceu com a Bits, cadê com meu nada. dinheiro? Cadê meu dinheiro, né? Ela vai te convidar, ela vai te convidar para você falar o que aconteceu, porque você pagou, não pagou. Você chega lá e sabe, oi, tudo bom? O que tá acontecendo aqui? Acabou, não acabou? E aí eles não vão perder hoje esse prazo, né? Porque eles vão estar deixando de arrecadar. Então hoje, os drones, tudo, é uma força-tarefa para eles não deixarem de arrecadar esse dinheiro que não estava entrando antes. Então, assim, você tem que ter atenção. E esse é um prejuízo ali dessa questão desse imóvel irregular, né? Não sei se o profissional que entrou com esse projeto tinha conhecimento da gravidade disso também, né? Tem profissionais que têm esse conhecimento, tem profissionais que não, mas aí acabou, né, aconteceu, e aí, assim, o valor que estava se cobrando ali para regularizar essa obra, eles tiveram que refinanciar o carro. Então, assim, ficou muito caro o imposto cobrado sobre essa obra. E talvez se eles tivessem, né, encontrado profissionais ali que trabalhasse com isso e fosse ali fazendo corretamente, eles teriam pago muito menos. Então, qual que é a vantagem disso também? Eu tendo um profissional me acompanhando desde o início, nessa etapa, Prefeitura, Receita Federal e o cartório, que é ali a cereja do bolo, que é o cartório de registro de imóveis, eu pago menos. Então, assim, esses são os perigos. Às vezes eu não vou perder a minha casa, mas o que eu gosto de brincar, né? O que eu vou gastar para pagar para a Receita Federal, incorretamente eu construiria a minha piscina com a minha área gourmet. Então, esse, assim, é um risco muito grande, né? De eu ficar com esse imóvel irregular. Eu gostaria... Perdão. E nesse caso do INSS, né? Existem alguns critérios lá que, fazendo análise qual é a melhor condição, você acaba pagando o valor certo do que você deveria, mas você acaba não pagando o valor que você não precisaria pagar. Critérios, se você é pessoa física, se você é pessoa jurídica, onde que você se enquadra com o tipo de obra que você fez, você tem lá, dependendo da situação, você tem lá os coeficientes lá de redução. Então tem todo um processo, tem todo um critério dentro dessa sistemática da Receita Federal, que se você tiver um profissional lá te orientando a como fazer, ele vai te orientar como que é a melhor forma de você pagar o correto e desembolsando menos, né? O que não acontece quando a Receita Federal somente te chama e fala assim, o que aconteceu que você não pagou? Ah, você não pagou? Então agora ela vai fazer lá um levantamento, né, de área lá da tua construção e tal, e ela já tem um valor padrão lá que ela vai te cobrar por metro quadrado, alguma coisa assim.
Então ela vai simplesmente pegar uma coisa, multiplicar para outra, então é esse valor que você tem que pagar. E aí é que mora o perigo, né? Quer dizer, você vai ter que pagar um valor que você não precisaria estar pagando a mais, né? Eu gostaria que vocês se aprofundassem numa questão muito interessante que ela falou. Um exemplo assim, eu dei entrada na construção da minha casa, a Receita Federal já está sabendo, mas por algum motivo eu parei a obra. Você disse que dá para você tem que avisar a Receita Federal que você está parando a obra? Isso, eu vou fechar esse alvará que eu tinha aberto dessa na construção. Prefeitura, né? Você vai na Prefeitura e Isso, comunica a Prefeitura que aquela obra eu estou parando por tal motivo. Entendi. Isso. E aí você fecha isso e você presta conta novamente para a Receita Federal, porque se eu deixo isso em aberto, isso vai aumentando, vai virando uma bola de neve, né? A Receita Federal está entendendo que a obra está acontecendo. Então isso, não sabia que dava para fazer então, isso. Se eu não fecho isso, ele vai estar lá cobrando, seu João está lá construindo a casa e tal. Olha então, só. assim, é importante a gente andar assim nas conformidades. Então, quando você recebe ali o carimbinho ali do seu profissional, ali do seu engenheiro, com a planta da sua casa, não acabou por ali, são etapas e é importante seguir essas etapas para não sair pagando esse valor depois, né? E existe uma informação aí também que não é muito, você não pode confiar muito nela, que é o seguinte, dizem que se você constrói um imóvel com menos de 70 metros quadrados, você está livre de qualquer imposto. Não é isso. Existem duas coisas que você tem que resolver na Receita Federal. Toda a obra, seja ela qual for, qual área que tiver, ela tem que ter um cadastro na Receita Federal. Certo. Então é o CNO. É o CNO, é o Cadastro Nacional de Obras. Então você vai começar a obra, qualquer que seja, você tem que ir lá na Receita Federal, entrar no sistema e fala assim, estou cadastrando essa obra. Tá. Aí o que acontece? O que acontece com essa coisa dos 70 metros quadrados é que existe uma exceção dentro da Receita Federal, que é o seguinte, você tem que fazer o cadastro, mas quando você vai averbar essa obra no cartório, o cartório ele exige a apresentação da CND, que é o que? A certidão negativa de débito na Receita Federal. Quer dizer, se você pagou tudo que tem que pagar, tudo mais, a Receita Federal te emite a CND, você pega a CND, leva no cartório, fala, está tudo pago, o cartório vai averbar. Então, a exceção que existe é o seguinte, menos de 70 metros quadrados, você tem que fazer o cadastro, porém, você fica isento da CND, você não precisa emitir a CND para ir lá no cartório. Porém, o que acontece? Existem alguns itens, alguns requisitos que você tem que cumpri-los para que você tenha essa isenção. E você pega lá a relação dos requisitos, né? Não é você cumprir um ou outro, você tem que cumprir todos eles simultaneamente. Se um deles você não cumpriu, você já está fora, tá certo? Então, o que fala, não, até 70 metros pode fazer e tal, cuidado, porque não é assim. Se você cumprir todos aqueles requisitos simultaneamente, tudo bem, você está dispensado. E você também tem, aí você informa na Receita Federal, olha, o meu imóvel não chega a 70 metros, cumpre com todos os requisitos e tudo mais. Só que essa sua declaração que você faz lá, a Receita Federal ela vai acreditar no que você escreveu, porém a Receita Federal pode falar assim, vamos ver se realmente é aquilo lá, te procurar, e você vai ter que comprovar que tudo aquilo que você informou é verídico, tá certo? Se tiver alguma coisa que não é verídica, você está sobre as penalidades aí da lei, né? E mais um detalhe sobre isso daí. O proprietário lá, ele fez a construção menos de 70 metros quadrados, ficou livre da CND, tudo mais e tal. Aí ele passou um tempo, né? Aí ele resolve, o filho casou, a família cresceu, ele resolve aumentar lá a construção dele. Então de 70 metros vai passar para 90, para 100 metros, vamos dizer assim. Aí o que vai acontecer? A Receita Federal ela vai te cobrar o imposto,
tá certo? Não somente daquela área que você fez a mais, né? Você fez 20 metros quadrados a mais. Então, ela não vai te cobrar um imposto somente dos 20 metros quadrados. Ela vai te cobrar um imposto dos 70 metros também, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado nessa área total. Nesse pensamento aí. Eu construo hoje com 70 metros, passo um tempo, aumento a área e vou indo. Tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Certo. Só um corte. Pode ficar à vontade. A gente tem que entender, porque a gente já está entrando em muitos casos, falar isso muito mais, acho que muito mais de cliente para cliente, e para o cliente assistir isso, não sei como que é a questão do público também, para a gente não ser tão extremamente técnico. Mas não tá, eu tô conseguindo entender, eu sou bem leigo e tá sendo uma aula, okay. Tá bem limpo, tá legal. Por isso que eu queria saber se porque a gente tá sendo técnico demais não tá, ou não, porque quando for eu peço para pegar e esclarecer, não, beleza. Tá bem limpinho. Isso aqui, ó, veio de Pindamonhangaba. Quais as consequências de não ter aprovação do projeto arquitetônico da minha construção? Qual é a consequência disso? Isso aí cai em todos os riscos, né, que você corre, né? A partir do momento que você vai fazer uma obra lá, que você vai fazer sem planta aprovada, você não vai ter o alvará, você não vai ter o OBIT, quer dizer, você está fazendo tudo irregular. Sim. Então, toda essa irregularidade vai te trazer todos aqueles riscos que a gente já te falou. Você vai estar arriscado a perder o imóvel, o teu imóvel lá, ela não vai, no caso de venda, ela não vai ter o valor de mercado, né? E aí existe uma situação lá que vale falar. A pessoa fala assim, não, eu não vou regularizar porque custa, porque tem o custo, é lógico que tem um custo. Porém, o que acontece? Quando você regulariza a tua obra, você valoriza o teu imóvel. Então, você leva o teu imóvel para valor de mercado, tá certo? Certo. Então, pelo que a gente sente aí, um imóvel não regularizado, ele está valendo 30%, 50% a menos do que ele valeria se tivesse regularizado. Aí essa pessoa que falou assim, não, eu não vou gastar para regularizar, ela não quer gastar naquele momento. Porém, se ela regulariza, né, esse valor que ela tá investindo para fazer a regularização, a própria valorização do imóvel, só na valorização do imóvel, já vai pagar muitas vezes, o que ela investiu, entendeu? Sim. Então, ela não pode encarar assim, o que ela está gastando para regularizar como sendo uma despesa inútil, sendo um gasto desnecessário. Não, ela está fazendo um investimento para a tranquilidade dela. E esse investimento, o que acontece? Vai trazer segurança jurídica para ela. Então, o que é a segurança jurídica? É você afastar praticamente todos esses riscos que ela tem, né? Dentro da legalidade, tá certo? Então, num caso assim de alguém, por algum motivo, falar, não, esse imóvel é meu. Não, esse imóvel não é seu. Eu comprovo aqui pela lei e tal, que é meu, e por aí vai. Certo. No caso de uma herança, né? A pessoa, o proprietário lá, ele falece e tem que fazer um inventário, né? Então, os herdeiros, né, eles vão ter muito menos custos e muito menos trabalho para poder gerar lá um inventário e fazer com que esse valor da herança que cabe a cada um, né, chegue mais rápido para eles. E por aí vai. Então, é uma série de benefícios, né, que a pessoa não leva em consideração o que está contido, né, esses benefícios estão contidos naquele valor que ela está investindo. O projeto arquitetônico, né, para o cliente entender, ele é o ponto de partida. Então, assim, dentro da construção civil tem diversos tipos de projeto. O projeto estrutural, o projeto, o que a gente chama de complementar, que é de hidráulica, que é de elétrica. O que é o projeto arquitetônico? Eu mostro ali a construção ali num todo ali, e esse projeto arquitetônico que dá a entrada na prefeitura, que vai para essas etapas que eu falei, né? Que vai servir ali como parâmetro para eu ter
esse cadastro também na Receita Federal e é o projeto arquitetônico, aquela metragem ali declarada que vai para minha matrícula do imóvel também. Então, basicamente, o projeto arquitetônico que rege essa questão da arquitetura. É bom eu já estar com tudo ali preparado, né, em relação à estrutura, que acontece também às vezes, e aí acaba gerando penalidade. Eu aprovo primeiro meu projeto arquitetônico para o meu cliente estar com pressa, depois eu vou ver a estrutura, depois eu vou ver o restante. Entendi. E aí, às vezes eu preciso ter movimentação de terra, eu preciso ter alguma coisa, isso vai mudar ali com o que eu aprovei na prefeitura, eu tornei também a minha obra irregular ali também. Então é importante estar com tudo amarrado, tudo certinho. E uma coisa também é assim, ó, essa regularização que a gente trata aqui, ela não se refere somente a residências, Sim, a casas, muito importante. Né? O que acontece? Um imóvel comercial, ele também tem que estar regularizado, né? Esse deve o que dá mais trabalho, né? O que sofre mais mudança durante a sua vida, né? Aí o que acontece? O que pode acontecer, né? Primeiro, a pessoa ela tem lá uma atividade comercial e ela vai comprar um terreno para construir um galpãozinho, construir um edifício lá para ela desenvolver aquela atividade dela. Aí ela sai por aí procurando um terreno, encontrou o terreno, então ela vai, constrói e a hora que ela vai pegar a licença de funcionamento da prefeitura, ela descobre que ela não poderia desenvolver aquela atividade dela lá naquela área, pela lei de zoneamento e tudo mais. Então, um trabalho também, um serviço que a gente fornece também é exatamente isso, né? Antes do cliente ir lá e desembolsar, né, investir nisso daí, fazer essa verificação, né, se o que ele quer, o que ele precisa colocar naquele ponto lá, é permitido ou não. Então, a gente faz esse levantamento, né, faz lá o uso do solo, tudo mais, né? Uma outra coisa, vamos dizer assim que o imóvel está lá, já está funcionando, tem um negócio lá funcionando, tudo mais, tal. Só que ele está irregular, né? Então o que acontece? A prefeitura ela tem o poder, ou a prefeitura ou os outros órgãos, né? Ela tem o poder de chegar lá e cobrar do cliente lá a licença de funcionamento. Ele não tem a licença de funcionamento. O que acontece? A prefeitura simplesmente interrompe as atividades daquele comércio, daquela indústria, enquanto não legalizar. Interrompendo as atividades o que vai acontecer? Não vai cessar a entrada de dinheiro para a pessoa, o lucro cessante que a gente chama lá. É vantagem para a pessoa? Não é vantagem, porque ela vai ter que regularizar, ela vai ter que buscar a regularização para ela continuar tendo a entrada de dinheiro dela, né? E dependendo da atividade que você tem lá dentro, por exemplo, o comercial, né? Uma sala comercial, um ponto comercial, todos eles têm que ter além dessas licenças todas que a gente falou, ela tem que ter também a licença do bombeiro, tá certo? Então, se ela não tirar essa licença do bombeiro, ela está irregular. O bombeiro pode chegar lá e interditar também o negócio dela, enquanto ela não regularizar. E dependendo ainda da atividade que ela executa lá, se ela mexe com alguma coisa que envolve alimentação, que envolve algum produto relacionado à saúde, né? Algum comércio que ela tem lá de material relacionado à saúde e tudo mais, ela precisa ainda da vigilância sanitária, tá certo? Então, é importante isso, né? A pessoa saber que essa regularização ela não se limita somente a imóveis residenciais. O comércio também tem essa necessidade de regularizar para poder desenvolver a atividade dela. Certo. Só mais uma coisa, um detalhe completando. Isso vale também para aqueles imóveis destinados à reunião de pessoas, tá certo? Uma igreja, um salão de festa, um clube, alguma coisa. Então, também tem que ter tudo isso que a gente falou, bombeiro e tudo mais, tá? Então, só complementando essa informação aí. Quais são as modalidades utilizadas para a regularização de um imóvel? Olha, varia, né? Porque... Mais usado.
O desdobro, Desdobro. que é muita quando eu coisa tô de desdobro. dividindo, igual eu tava falando daquela situação eu Unificação. tenho irmãos, né, que comprei 1.000 metros quadrados e eu vou dividir. Então, eu dividir essa área ou eu unificar essa área, essa questão do acréscimo. Uma coisa que acontece muito também, né, e vai entrar nisso daí, é a questão que a gente chama de retificação administrativa do lote, né? Certo. O que é isso? Você construiu o teu imóvel, tá bonitinho, lá. Quando você vai lá puxar a trena que a Brenda estava falando agora, você descobre que as medidas lá do teu terreno, ela não condiz com o que está na matrícula. Tá certo? Isso aconteceu comigo. Quando eu comprei o terreno lá que eu construí minha casa, antes de fechar o negócio, eu fui lá e levantei as medidas e comparei com a matrícula. Então, o fundo ele precisaria ter, acho que em torno de 15 ou 16 metros, e cheguei lá, estava com 14 e pouco, tá certo? Então, tá diferente. Então, o vendedor, procurei ele e a gente negociou também outro valor por causa dessa diferença. Aí, o que eu precisei fazer? Precisei fazer essa retificação administrativa, né? O que é isso? É você abrir um processo no cartório, né, onde você vai fazer essa correção dessas informações. Só que aí tem alguns critérios, né? O cartório vai exigir que você tenha lá o profissional, tem o topógrafo para ir lá fazer levantamento, fazer um projeto e tal. Você emite uma RT, né, que é o ACAL, né, que é no caso do arquiteto, a RT no caso do engenheiro, que se responsabilize por isso, da entrada, e você resolve. Então, esse é um procedimento também que aparece bastante, né, nas irregularidades aí. Certo. A regularização de um imóvel, ela exige processo judicial ou não? Nem sempre. Nem sempre, Nem sempre. A gente... Cada um tem a sua área, né, mas... Geralmente, né, se não for um caso assim, de testamento, se for um caso de inventário, só do cliente procurar ali o profissional, a gente consegue fazer essa regularização sem precisar levar para as vias judiciais. Então, assim, apesar de ser burocrático, não precisa necessariamente passar pela justiça, né? Então, assim, os casos em que entram essa questão judicial são casos assim muito muito específicos, mas até, né, fugindo um pouco ali, mas pela gente ter contato diretamente com advogados, a gente, quando precisa dessa via judicial, a gente também tenta passar por isso pela via extrajudicial, ou seja, sem passar ali por um juiz, sem aquele processo cansativo, né? Então, assim, a gente tenta fazer o processo andar, né, e eu trazer essa segurança para o cliente de maneira mais rápida, efetiva e, assim, usando a burocracia a nosso favor. Então, nem sempre vai precisar ir para a justiça. Correto. Quando precisa, né, da justiça, são aquelas regularizações que dependem de uma decisão do juiz. Tá certo? Então, existe o Ministério Público. Então, já existe um processo rolando lá na parte, no jurídico, lá no judiciário, que o juiz vai definir, né? Então, o juiz manda essa decisão dele para o cartório. Então, ele informa o cartório, executa assim, faça essa regularização. Até em casos assim de divórcio, né, não vou precisar ali brigar, né, com o juiz. Aquilo ali já pode ser determinado ali pelo casal. E aí, por exemplo, eles têm um bem imóvel, né, e querem passar para os filhos, que acontece muito também. Eu vou deixar a minha ex-esposa como usufruto e o restante para os meus filhos. Legal. Faz esse acordo ali com o advogado, e aí é onde a gente entra como técnico de fazer esse levantamento dessa área, desse imóvel certinho, sem precisar, assim, ser algo cansativo na justiça. Hoje em dia, quanto tempo está demorando um processo de regularização de um imóvel? Tem uma média?
É o que a gente já falou antes aí, né? Depende. Tem alguns, muito, às vezes, né? que são 3 meses, alguns mais. Porque essa pergunta é bem pertinente, porque é a dúvida de todo mundo, né? Todo mundo chega pra ontem. Então. Isso, e assim, às vezes fala assim, nossa, às vezes, né, sei lá, um corretor pode estar assistindo, mas 3 meses eu não vou conseguir esperar para fazer aquela venda ali que eu tô num bom momento. Mas aí a gente já, só da gente ter dado entrada nesse processo, a gente consegue segurar aquilo ali, aquela venda, aquele documento que ele precisa. Eu já tenho um número ali, né? Muitas vezes eu preciso do meu Habite. Então, assim, depende muito. Muitas vezes o cliente, vamos colocar assim, uma situação de ele vender o imóvel dele, né? Ele vai, e o cliente dele lá, quem é o comprador dele, vai fazer o financiamento bancário e o banco pede lá, não, você tem que trazer o Habite, você tem que... Então o cliente, ele acha que, ele te procura, acha que é só um documento, Que é só um papel. que você Geralmente vai eles preencher na falam, hora né? Eu lá. preciso do papel da casa, agora chega. Então ele acha que vai entrar no teu escritório lá e já vai sair com esse papel na mão. Não é assim, né? Para você obter esse papel, você tem várias situações lá que você tem que atender. Então não é assim tão imediato, né? Essa pergunta aqui também, vários perguntaram. O que é uso capião e para que serve? Olha, o uso capião, ele é um instrumento legal, né? Que ele serve para transferir a propriedade de um bem, né? Certo. Pode ser um bem móvel ou imóvel, né? Vou trazer para o nosso caso aí os imóveis, né? Então o que acontece? Essa pessoa, ela está ocupando aquele imóvel, né? Só que ela entrou lá, ocupou. Ela não é proprietária, não tem nada em nome dela lá, tá? Mas ela está ocupando aquele imóvel, né? E aí existem algumas exigências, né? Depende da situação, depende da modalidade lá dos capião, que ela tem que ter um tempo, né? Um prazo mínimo ocupando aquele imóvel, usando aquele imóvel, para ela requerer esse direito dela. Só que aí ela tem que buscar o auxílio de um advogado, porque isso daí é um processo jurídico. Então, o advogado ele vai procurar as vias judiciais aí para poder formalizar esse pedido dela. Então, o uso capião, em resumo, é um instrumento que você tem para transferir um bem para o seu nome. Só que existem critérios para você transferir isso. Não é simplesmente você escolher um imóvel e ir lá e falar, eu quero fazer uso capião. Não. Você tem que passar lá, geralmente varia lá de 5 a 15 anos, né, que você tem que estar ocupando aquele imóvel, dependendo do que como você vai solicitar. E tem que ser um prazo ininterrupto. Você não pode assim ocupar 5 anos, sai, depois mais 3. Não, tem que ser ininterrupto, né? Às vezes acontece, né? Alguns bairros muito antigos, foi passando vô pro filho, Exatamente, pro filho. Não tem documentação nenhuma, eu não tenho nenhuma escritura, nem nada. Eu não tenho como comprovar, Eu não né? tenho como comprovar ali com um documento, eu não tenho matrícula, né? Então é onde as pessoas... Às vezes de quem você comprou já faleceu, então você não tem como buscar essa pessoa para formalizar, para dizer quem. Então é um recurso que você tem para poder fazer isso. Só que o que a gente sente por aí, ele é o último recurso que você tem que fazer uso. Assim, você tem outras possibilidades, né, de você resolver isso de outras formas. Então, enquanto essas outras possibilidades elas não se esgotarem, né, você escolhe o uso capião como a última. Quer dizer, você chegou lá numa rua sem saída e tem que fazer uma coisa. Então, essa é o uso capião. Por que isso? Porque as outras possibilidades, elas são mais fáceis de fazer, são mais rápidas e tudo mais. E às vezes o cliente ele acha que essa é a única solução, mas não é igual o Edivaldo está falando, né? Às vezes eu acho que eu preciso de um uso capião, porque eu nunca vi. Essa casa era do meu bisavô, eu nunca vi um papel. E a gente faz ali todo um levantamento e descobre que às vezes tem algum documento, enfim, tem as documentações que ajudam e comprovam. Então, é um trabalho que a gente faz em conjunto, e é isso que é legal da regularização.
Assim, a gente consegue tocar bastante parte do nosso processo sozinhos, né? Mas a gente tem os outros profissionais que agregam também na nossa profissão. Que legal. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? A gente sabe que o mercado tem essa competitividade, mas é um trabalho que a gente faz em conjunto. Ninguém invade o espaço de ninguém. Então, esse imóvel, às vezes, que a gente regularizou, meu cliente está querendo vender, mas ele não consegue, eu vou precisar ali do corretor para ele me ajudar a vender esse imóvel, né? Eu vou precisar do advogado, do direito imobiliário para ajudar, às vezes, meu cliente que está passando por alguma situação que ele precise de um advogado para estar nos orientando e nos auxiliando. Então, é um trabalho, assim, que a gente faz em conjunto. Certo. Aqui tem uma bem pertinente. O imóvel não está em meu nome, mas fui eu que paguei. É possível fazer a regularização desse imóvel? É possível. É possível. Aí tem que se estudar como que eu vou fazer isso. Certo. Uma é o uso capião, mas é o último caso. Então, quais são as outras alternativas, né? Tem que estudar, tem que ver a documentação que essa pessoa tem, se é possível com essa documentação buscar essa regularização. Então, é possível. Aqui em Taubaté, a maioria é contrato de gaveta. Pois é, esse é o grande problema. Deve né? ser mais ou menos o caso dele aqui, né? Sim. E o uso... não. Assim, existe uma situação que é o seguinte: a pessoa ela só não consegue passar aquele imóvel, aquela propriedade para o nome dela, se esse imóvel for uma área pública, tá certo? Se for uma área pública, por exemplo, ela invade uma praça lá, constrói e tal, ela nunca vai conseguir fazer com que aquela área seja propriedade dela. Tá certo? E também ela nunca vai poder... a prefeitura chega lá e demole, expulsa ela de lá, tal, ela nunca vai poder requerer o ressarcimento daquilo que ela investiu lá. Certo. Tá certo? Então, essas são uma das únicas situações que a pessoa não consegue trazer o bem para o nome dela. Uma consideração? Tranquilo? A consideração que eu quero deixar é a gente quebrar um pouco esses paradigmas, né? Achar que não tem solução. Procure um profissional, né? Leve que você... mas eu não tenho, só tenho um IPTU. A gente vira meio que... Pois é. MacGyver, né? A gente dá os nossos pulos, né? A gente faz um trabalho ali de detetive, faz curadoria. Então, se acendeu esse alerta de você ter um documento, alguma situação parecida aqui que a gente colocou, procure um profissional. A gente, né? Eu e o Edivaldo, a gente gosta de trabalhar assim, a gente... pensa muito nessa questão de... O brasileiro, ele tem o sonho da casa própria. A gente sabe como é difícil, né? Para o comerciante também. Então, a gente nem entrou muito na questão do imóvel comercial. Mas, assim, se bater aquela dúvida, não retém ela para você. Não deixa chegar nas últimas consequências. Procure alguém, leve o que você tiver. Tire as dúvidas que você tiver para você ali ter o seu imóvel, seja ele comercial ou residencial, ali regularizado, né? A gente não entrou muito na questão do imóvel comercial, mas para quem às vezes é investidor, né, não tem exatamente um comércio, mas trabalha alugando, você só consegue alugar esse imóvel comercial também por imobiliária, que assim é um conforto muito maior, né? Tendo ali a documentação tudo ok, tendo o habite. Então, assim, não ache que deixar isso de lado vai fazer você economizar. Pelo contrário, você não vai ter segurança, você pode estar perdendo dinheiro. Você está assumindo risco. Você está assumindo um risco, assim, muito sério, muito grave. Então, assim... E se é para assumir risco, você tem que pelo menos saber que risco você está assumindo, para você poder avaliar se você vai seguir em frente ou não, né? A gente gosta, assim, de ser muito transparente com os nossos clientes, mostrar... A gente fala muito sobre dinheiro, pagar a documentação, mas assim, não como eu disse, né, em vários momentos que são feitos por etapas, mas eu não pago tudo de uma vez, Prefeitura, Receita Federal, tudo, né? Então, assim, busque um profissional para você fazer o seu planejamento financeiro, né? Porque quem se planeja, seja para uma casa ou para um comércio,
se passar por algum apuro, né, passa assim mais preparado. Então essas são as minhas considerações. Certo. Vocês já pararam para pensar nessa trajetória de vocês? Quantos sonhos vocês já realizaram? Pois é, eu entendo que o nosso trabalho, né, o nosso serviço que a gente presta, a gente impacta na vida das pessoas, a gente transforma a vida da pessoa. Sim. Porque uma coisa é você tá sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Poxa, tem uma coisa aqui que pode me trazer um problema amanhã, não sei qual é o nível desse problema, não sei. Aí quando você resolve isso, você põe a tua cabeça no travesseiro e vai dormir sossegado. Então, é uma tranquilidade que você adquire. Porque né? Então, a gente transforma a vida da pessoa. Cada documentação que vocês entregam, né, é um sonho realizado. Sim, é um né? conforto, Isso, né? É dormir tranquilo, né? Sim. É aquela senhora já de idade ali que quer deixar ali, né, pros filhos, quer deixar tudo arrumado, né? Tem gente que fala assim, quando eu morrer, você né? Então. Mas tem gente que já quer deixar tudo arrumado, né? E assim, o que é muito gratificante também é para essa questão do comércio também, né? Então tem alguns trabalhos de estudo de viabilidade até para igrejas, então assim, o conforto que isso traz de eu ter assim tudo documentado traz assim segurança, traz paz de espírito, se eu pudesse dizer assim, né? E muda a vida das pessoas, né? Quando eu consigo comprar, às vezes eu tenho um sonho ali de comprar aquela casa, então aquilo que poderia ser um pesadelo a gente vê se transformando num sonho, né? Então é muito gratificante. E um serviço também que a gente eu acho também interessante quanto aos corretores de imóveis, né? Às vezes chega um cliente lá para ele com um imóvel que tem algum problema. Então o que acontece? A gente auxilia esse corretor em relação a esse cliente que está com um problema lá, auxilia como o cliente que resolve o problema dele. Por quê? É interessante tanto para nós que a gente vai fazer o serviço e é interessante também para o corretor que ele vai ter muito mais regularizado, ele vai ter muito mais facilidade de vender aquele imóvel e o valor da corretagem dele também, o valor nominal, vai ser outro também, tá certo? É melhor ele vender o imóvel pelo valor de mercado do que vender o imóvel abaixo, a comissão dele vai variar. Então é uma assessoria que a gente presta também para as imobiliárias, para os corretores, nesse sentido, né? Senhor Edivaldo, Brenda, foi tão gostosa a conversa, foi uma aula, obrigado mesmo. E quero, nos momentos finais aí, eu quero saber se eu esqueci de perguntar alguma coisa que o senhor acha importante, o que você acha importante as pessoas estar sabendo, porque fluiu tão assim, foi uma conversa tão gostosa que foi indo. E posso ter esquecido de perguntar alguma coisa que vocês acham interessante falar. Eu quero falar isso. É o momento de vocês. No meu ver, foi abordado aí vários assuntos. Não esgotou os assuntos, né? Mas essa é a intenção para vocês voltarem depois. Pode até estar marcando ficar um gostinho de quero mais. Entendeu? Marcar outra oportunidade para complementar eles. Mas a quantidade, a qualidade das informações aqui, acho que você, minha amiga. Ajuda. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui no podcast, né? Tá levando mais informação para as pessoas, agradecer seu trabalho. Obrigado. O pessoal aqui do estúdio, né? E que a gente possa, assim, servir como veículo de informação mesmo, né? Quanto mais informação, melhor, né? Mais pessoas seguras, a gente vê a cidade melhor também, né? A economia conseguindo girar, né? Então, sim. Só quero agradecer mesmo, tá? E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, também pode estar acessando as redes sociais, que é Arque de Arquiteto, né? .Brenda Aires. Tá? Perfeito. Então, se tiver alguma dúvida, se eu pode quiser deixar o telefone, pode ficar à vontade de novo. Tá, deixar o meu celular, né? 12 93085 5195. Perfeito, muito obrigado. Agradeço, foi uma honra. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado a vocês por nos estar assistindo até agora. Vou pedir para vocês estar nos seguindo no Instagram, @Dicas da Construção Podcast, e se inscrever também no YouTube, @Dicas da Construção Podcast. Até quarta-feira, às 20 horas.